Eu quero ler um pouquinho aqui, contar um pouquinho uma história de um dos homens de Deus na Bíblia. Gênesis capítulo 28, versículo 1 até 5. Logo depois a gente vai pular por alguns capítulos, mas você fica aí esperto com a Bíblia aberta na mão para a gente acompanhar essa história, que de alguma forma reflete na nossa vida e vai falar também com a sua vida, com a minha vida. Gênesis capítulo 28, versículo 1 até 5. Ano da renovação espiritual. Isaac chamou Jacó, abençoou-o e ordenou-lhe: não tomes mulheres dentre as cananeias. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e crescer em número, para que te tornes uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, para que venhas a herdar a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim Isaac despediu Jacó, que foi a Padã-Arã, até Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E Jacó, aliás, no mesmo capítulo, versículo 10 a 15, mesmo capítulo ainda, versículo 10 a 15. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a cabeça, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam para lá, ou para ela, por ela. E acima dela estava o Senhor, que diz: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência essa terra em que estás deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por ti, ou por meio de ti, e da tua descendência. Amém? Mais lá na frente a gente vai também ler alguns textos no capítulo 32. Você conhece muito bem essa história, você que é leitor da palavra do Senhor, você que lê a Bíblia, que depois de Jacó ter enganado o seu irmão Esaú e também toda a sua família foi enganado, surgiu um conflito dentro da sua família, como surge conflito, brigas em casa, em famílias. E só para uma pausa aqui, uma das decepções que eu carrego comigo, essa questão da figura família, porque para mim família era um lugar de aconchego, família é um lugar de paz, família é um lugar de bênção, família é um lugar que deveria ter harmonia, hein? Tudo que se precisasse, confiança é na família, mas infelizmente não tem sido isso que acontece nas famílias. É nas famílias que a gente vê brigas, matança, suicídio, assassinato, inveja, maldade de todo tipo, é dentro das famílias. E na família de Jacó também não foi diferente. E Jacó não aguentou a pressão de briga em casa, das contendas, o clima que havia em casa da família, não tinha mais aquele clima de paz, porque ele mesmo que provocou isso, logicamente. E ele começou a fugir, Jacó começou a fugir do mal,
do mal causado pelas suas mentiras. Resolveu fugir para ir para a casa do tio dele, Labão. Ele queria, olha aqui, vou ter que fugir para meu tio. É isso que acontece às vezes, de vez em quando, né? Nossos filhos, vocês que têm filhos, de repente aqui há uma briga em casa, aí o filho faz o quê? Vou na casa do meu irmão, meu cunhado, meu tio, meu padrasto, vou na casa do fulano e tal. Até hoje, as pessoas falam que eu vou na casa de um amigo, vou morar lá, vou dormir lá e tal. Mas Labão, aliás, Jacó, perdão, ele fugiu na casa do tio dele, Labão. De Berseba até Padã Arã, Jacó andaria dias, semanas e meses a pé, andando. De Berseba até Padã Arã, andando, caminhando. E naquela época não tinha Uber, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha nada disso. A pé, andando. E não é fácil andar a pé, né? 700 quilômetros a pé. E no versículo 10 a 15, Jacó, de tanto andar, cansado, e ele resolve descansar. Todo mundo tem direito de descansar, por que não? Ele para um pouco, ele pega algumas pedras, ele faz dela como travesseiros e dorme. Repita comigo, ele pegou pedras e faz dela travesseiro e dorme. Veja uma figura como essa, uma cena como essa. Você já viu uma pessoa dormir em cima, colocou a cabeça em cima da pedra? Teve sono? Já viu? Já viu? Uma pessoa conseguir dormir, roncando. Uma coisa muito gostosa de fazer em casa, é dormir. Nossa, aquele sono gostoso, né? Era tarde, à noite e tal. Mas você consegue imaginar essa cena? Jacó fugindo de conflito. Tenta imaginar comigo. E fugindo, porque o irmão dele jurou a morte, que ia matar ele. Ele fugindo, ele chega aqui nesse lugar, e aí ele pega uma pedra e dorme e começa a roncar. Esse sono normal não é normal. Não é normal. Se existe um dos problemas que nós temos tido, até problemas emocionais hoje em dia, é com sono. Por quê? Os problemas emocionais, tanto quanto ameaças que a gente sofre, tira a gente o sono. Se você teve aquele dia, correria, não teve tempo de descansar, cobrança, principalmente as mulheres que trabalham em casa aí, cuidar da casa, levar para médico, levar para a escola, fazer compras, lavar roupas, aquela correria que todo mundo, a maioria, tem em casa, no dia a dia. Além disso, aquelas ameaças, principalmente na época que a gente teve aqui, as ameaças do Covid, aquelas ameaças, aquelas cobranças. Aí você consegue dormir? Não, é difícil dormir. Porque é complicado para dormir. Porque não estou em paz, como é que vou dormir? E às vezes a gente começa a ter pesadelo. Vai dormir, como eu estou pensando, meu Deus, esse Saul está chegando, Chegava e me matava, me pegaram aqui e tal. Acho que vai chegar daqui a pouco. Como é que vou dormir se estou fugindo, sofrendo alguma ameaça? Mas já que eu consegui dormir. Você não acha que isso não é comum, não é normal? Uma pessoa conseguir dormir em meio a momento que não deveria dormir, mas ele dormiu. Não é um sono comum, era um sono de Deus. Jacó conseguiu dormir, não é um sono que ele queria, naquele momento. Por ele teria que fugir. Por ele teria que andar, e se esconder em algum lugar desconhecido. Mas não. Deus que estava escrevendo a sua história, colocou um cansaço nele. Falei que vai dormir. Para melhorar ou para piorar?
colocar a cabeça em cima do travesseiro, que é uma pedra. Consegue dormir? Fechar os olhos? Todo mundo aqui hoje está na moda, propaganda de venda de colchão, importar, tem colchão que faz massagem, tem colchão não sei o que faz não sei o que faz café, que faz pão de queijo, tem colchão não sei o que faz, que abraça você, tem colchão. Todo mundo quer ter uma vida confortável, um sono confortável. Agora, olha para Jacó. Ele dorme debaixo de um sol, imagina, fedendo de tanto andar. Tem gente que se não tomar um banho não vai dormir não. Tem gente que se não tomar um banho não vai dormir. Cheio de coisa na cabeça, fedendo, cansaço. E aí para e dorme, sossegado. Esse era um sonho de Deus. Não era um sonho que Jacó tinha planejado. No meio dessa fuga dele, Deus deu um sono para ele. No meio desse sono, ele estava dormindo. E aí no versículo 12, então sonhou ele começou a sonhar, que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaac. Darei a ti, a tua descendência, essa terra em que estás deitado. Jacó teve um sono que Deus permitiu ele dormir, que Deus deu para ele, com propósito. Qual é o propósito? Para o Senhor se revelar na vida de Jacó. Deus queria se mostrar para ele que não tem como você fugir da presença dele. Não tem você como fugir da presença do Senhor. Nós arrumamos muitas vezes algumas situações, até briga na nossa família, ou em nossos relacionamentos que nós temos tido. E muitas vezes não concordamos com algumas coisas. A tendência da gente é brigar, é fugir. Nós temos a mania de fugir sempre. Quando não estamos fugindo de Deus, estamos fugindo das pessoas. Porque nós temos trauma dentro de nós, de feridas, de situações do passado que deixaram marca em nossas vidas, que ainda está sangrando em nós. Razão pela qual poucas pessoas gostam de se relacionar. Se pudesse, moraria numa ilha. Se pudesse, viveria numa ilha. Não quer ter relacionamento com ninguém. E aí a pessoa, você vai ficar fugindo, dia após dia, fica fugindo de quê? Mas até quando você vai continuar fugindo? Até Deus te colocar um sono que você não esperava. Mas Deus vai te fazer dormir para falar contigo. E Jacó, ele teve sono. Quando ele dorme, ele teve sono. Tenta imaginar, você teve um sono. Aquele clima no qual Jacó se encontrava, calor, medo de ameaça, dormir em cima de uma pedra, ou cabeça em cima de uma pedra. E ele começou a ter sono. Graças a Deus que Jacó, ele conseguiu entender que Deus está falando comigo no meio desse sono. E às vezes você não consegue. Quantos aqui que já sonharam com Deus? Que Deus está falando comigo? Quantos? Que Deus falou comigo, mas não sonho. E acontece muito comigo. A pastora aqui, todo dia ela sonha, Deus falou com ela, é batalha espiritual, assim, assado. Mas quando eu tenho um sonho com Deus, ainda de ser, parece que é revelação, visão. Mas Jacó, ele teve sono. Imagina o clima que estava em torno de Jacó. Quando ele recebe aquela revelação, ele conseguiu entender que Deus está falando comigo. Mas se fosse você, em meio às ameaças, mal dormindo, aí aparece uma escada
E muitas vezes Deus quer falar conosco através de sono. O fato de você não saber interpretar o sono, você inventa coisa no meio do sono. Sabe o que você inventa? Eu dormi, acordei, eu acho que Isaú está arrumando escada para mim. Eu acho que Isaú está atrás de mim, procurando uma escada para me pegar. Aquela escada não era para ameaçar Jacó. Era uma visão que Deus estava dando para Jacó. Se você não tiver discernimento no sono que você tem, você consegue confundir a realidade na qual você está vivendo com aquilo que Deus está querendo falar contigo. Alguém que está sendo ameaçado pelo AJ. Alguém que está endividado. Alguém que está sendo ameaçado por pessoas por aí, para cá e para lá. Vai dormir. Aí Deus te revelou, te mostrou o que está acontecendo. Quando você acorda, você faz o quê? Meu Deus do céu, eu acho que aqueles ameaçadores, aqueles AJs, eles compraram uma escada para vir atrás de mim. Não é. Tenha discernimento para discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Jacó entendeu que Deus estava falando com ele naquele lugar. Porém, outra coisa, algumas perguntas intrigantes que aconteceu naquele momento que Jacó estava dormindo, naquele lugar. E alguma vez, já falei sobre essa questão de cabeça cheia, e Jacó dormindo, um lugar desconfortável, ele começou algumas questões que são indagáveis, que a gente pode perguntar. E ele teve a revelação de Deus naquele lugar. A revelação de Deus, a primeira coisa que ele teve da parte do Senhor, Deus falou para ele que eu sou o Deus dos seus pais. Sou o quê? Deus dos seus pais. Abraão e Isaac. Eu sou o Deus dos seus pais. E Abraão, Isaac. E ali ele fez uma promessa. Qual era a promessa que Deus fez para Jacó? Qual era a promessa? Qual era a promessa? Está escrito aqui? Não, a pessoa não colocou. A terra na qual está deitada, te darei. Repita comigo: a terra na qual estou pisando, o Senhor me dará. Essa foi a promessa. Essa foi a promessa. Irmãos, desculpa, que às vezes estou pregando aqui. Esses dias aqui pedi para as nossas irmãs pregarem. Falar que pastor, eu sei o que é pregar, né? A irmã Emília pregou esses dias, a irmã Cris pregou esse dia também. E pastor, teve dor de barriga e tal. E eu sei o que é. Que eu sou prego aqui mais de anos, né? E mais tem algumas coisas que eu pedir um favor para vocês, para a gente manter o ambiente aqui. Então, qualquer movimento que você fizer por aí, não distrai. Eu não sei se tem berçário lá atrás, está funcionando. Fica com berçário, com criança. Porque todo movimento que você faz, para você tá ótimo, normal, está cuidando de alguma coisa, mas para mim me distrai. Aqui na frente. Então peço por isso que já pedi para nosso capitão, irmão Nenê, para deixar todo mundo sentado. Tem lugares vazios aqui. Só fica em pé quem é intercessor. Só. Quem está doente, não tem problema. Está doente, foi explicado, mas você não está doente, né? E você acaba me atrapalhando, desconcentrando aqui qualquer momento que você fizer. Então peço aqui compreensão dos irmãos, por gentileza, né? Coopera um pouco. Jacó, ele recebeu, em primeiro lugar, a revelação da parte de Deus. Deus se revelou para ele. Eu sou o Deus dos teus pais. Abraão, Isaac. E em segundo lugar, Jacó recebeu a promessa da parte de Deus. A terra na qual você está deitado, eu te darei. Veja a colocação, né, do andamento das coisas. Em primeiro lugar, veio a revelação de Deus. Ou melhor, isso, veio a revelação da parte de Deus. Depois veio a promessa.
primeiro lugar veio a revelação de quem Deus é. Depois veio a promessa. Repita comigo. Em primeiro lugar, veio a revelação de quem Deus é. Depois veio a promessa. O que a Bíblia está querendo me dizer com isso? Primeiro você precisa conhecer a Deus. Depois a promessa de Deus. Primeiro você precisa conhecer a Deus. Nós somos uma geração, muitas vezes, uma espiritualidade rasa, que todo mundo está correndo atrás de promessa. Todo mundo está correndo atrás de promessa. Estão procurando quem vai me dar promessa. Queremos ver, queremos encontrar o pastor que profetiza, que na verdade que não são profecias. Quem leu agora, que acompanhou conosco os profetas menores, a leitura devocionais em relação a profetas menores, sabe quem é profeta? Profeta não é aquele que fica falando para você: eu vou te dar um marido, vou te dar esposa, vou te dar caro, porque vou humilhar os seus inimigos. Esse não é profeta. Não é profeta. Nós confundimos que seja profeta. Não é. Profeta está na Bíblia, lê na Bíblia. Você vai entender quem é profeta. E nós estamos correndo atrás de quem vai nos dar profeta. Uma profecia fácil. Quem vai falar conosco? Deus vai matar seus inimigos. Deus vai humilhar você, os seus inimigos. Deus vai te exaltar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus vai fazer isso na sua casa, na sua família. Deus vai... Então, a gente usando muitas vezes o nome de Deus em vão. E se fazendo em profetas, que não somos profetas coisa nenhuma. Profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Profeta é aquele que traz o povo ao arrependimento. Não é aquele que vai revelar para você o seu CPF, que vai te dar carro, que vai te dar casa. Esse não é profeta. Esse não é profeta. Mas antes de tudo, o que Deus quer de mim? Que você conheça Ele antes de você se usufruir da sua promessa. Você precisa primeiro conhecê-lo. Antes de você ter experiência com Deus, que a gente começa a se defender muitas vezes. Eu tenho experiência larga com Deus. Eu tenho experiência de 10 anos com Deus. Eu tenho experiência de 15 anos com Deus. Antes de qualquer experiência com Deus, você precisa, em primeiro lugar, conhecer a Deus. Primeiro conhecimento, quem é o seu Deus? Quem Ele é? Porque se a gente ficar só atrás das promessas, você acaba recebendo promessa de um Deus que você não conhece. Um Deus que um dia Ele falou que vai me curar, vai salvar a minha família. Mas quem Ele é? Não conheço. Não sei quem Ele é. Em primeiro lugar, conhecimento de Deus. Depois, a promessa de Deus. Repita comigo. Em primeiro lugar, preciso conhecer a Deus. Depois, a promessa dEle para a minha vida. Conhecer a Deus como pastor. Leia a Bíblia. Conhecer a Deus como pastor. Orando. Não tem outro mecanismo no qual você tem que conhecer a Deus. Bíblia. Aqui. Não gosto de ler a Bíblia. Que pena. Pena. Temos preguiça de ler a Bíblia. A gente quer só ficar nessa superficialidade atrás de promessas. Vou naquela igreja porque lá se profetiza. Teve gente aqui, que é entre nós, que saíram da igreja, que foram em outras igrejas que faz promessas. Até hoje estão lá. Não sei se por que não se cumpriram ainda a promessa até hoje. Porque quando você conhece a Deus, é o suficiente para você. Ele é o seu dono. Ele é o dono da sua vida. Promessa por promessas, com todo o respeito, até os políticos fazem. Fazem um monte de promessas. Daqui a pouco ele vai começar de novo. Quando a pessoa começa a tocar na vida da gente, começa
bater nas suas costas, meu amigo, minha amiga, vamos comer, vamos tomar um chá, um café da tarde. Promessa, vamos chegar de novo. Por quê? Porque nós gostamos disso, de sermos enganados, sermos usados de promessas. Mas Deus aqui, ele se faz revelar, ou se revela em primeiro lugar. Quem Ele é? Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai Abraão, Isaac. Segundo lugar, essa terra, eu dou ela a você. Porque eu sou o dono desse mundo. Eu sou o dono dessa terra. Eu criei o céu e a terra. Tanto o mundo visível e o mundo invisível foi criado por mim. Eu dou a ela o que eu quiser. Mas nesse momento, Jacó, eu vou te dar essa terra. Segundo lugar, se quisermos viver verdadeiramente um renovo de Deus nas nossas vidas, nós precisamos fazer algumas rupturas, ou precisamos fazer algumas libertações e renúncias nas nossas vidas. Se você quer, esse ano, viver o novo de Deus na sua vida, antes de tudo, deixa aqui explicar o conflito de Jacó que ele teve também. Jacó, ele estava saindo na sua terra, Berseba, indo para Padã Aram. Caminhando, cansou, deitou em cima da pedra, começou a roncar. Deus mostrou para ele quem ele é. A promessa veio. A promessa dizia: essa terra que você está deitado, eu te darei. Jacó entrou em conflito. Estou fugindo, você quer me dar essa terra? Eu te darei essa terra. Estou fugindo, Senhor, mas o que está acontecendo? Não, essa terra que está deitada, eu vou te dar. Mas eu estou querendo sair, estou quase na fronteira, saindo da minha terra. Você quer me dar essa terra? Eu vou te dar essa terra. Não é conflitante isso? Jacó não tinha entendido que Deus não estabelece nenhum propósito sem passar primeiro pelo processo. Você vai precisar passar pelas situações que você não vai entender na sua vida. Deus nos coloca muitas vezes em situações que você nunca vai entender, mas que são necessárias você passar. Nós somos especialistas em fugas. Como Jacó, ele tentou fugir de Deus. Somos muito especialistas em fugir e dar desculpas das coisas que nos agradam, que não faz bem para nós. Naquele momento, Jacó estava fazendo cair fora, ser liso. Vou vazar. Mas Deus prometeu para ele que não adianta fugir. Essa terra que estou te dando aqui, essa terra que você está deitado, eu vou te dar. Deus vai te passar, vai te permitir para você, por mais que você vai fugir, para você passar em situações que você não gosta, não aceita, não concorda, esteja fugindo, mas Deus vai te dar. Vai te dar. Depois Ele vai te revelar o propósito pelo qual Ele te deu. Deus depois vai te revelar o propósito pelo qual Ele permitiu você passar por aquela situação. Deus depois vai te revelar o propósito pelo qual você está passando e em situações que você não concorda. Nós estamos acostumados a ouvir que tudo Deus tem que falar sim, sim, sim. Quando Ele fala não, parece que não é Deus que está falando. Até quando você vai continuar fugindo da vontade do Senhor na sua vida? Até quando você vai continuar fugindo daquilo que Deus está dizendo que fica aí? Faça isso. E você dando desculpa. É difícil para nós. Não é fácil para ninguém.
Até quando você continuar fugindo de coisas que você diz que eu não quero, não aceito? E Deus diz, vai ter que ficar, porque é a minha vontade. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta. Até quando você continua fugindo de situações que Deus colocou na sua mão, no seu casamento, na sua família? Está doendo, está sofrendo, Deus dizendo, fica ali, porque eu tenho uma promessa na sua vida. Você fala, não, Senhor, está doendo, não concordo com aquela irmã, com aquele irmão, não concordo com esse jeito. Até que quando, melhor dizer, até quando você continuar se esquivando de Deus? Até quando? Até quando você quer ou vai exigir que Deus seja do seu espelho, do seu jeito, do seu formato, que Ele consegue caber na sua caixa de fé? Até quando? Porque tudo que não for encaixotado na sua caixa teológico, não aceita, não concordo. Não, é o meu jeito de ser. Eu não aceito. Não aceito o quê? Em Jacó não queria ficar naquela terra, mas Deus disse, é aqui que tem que ficar. Até quando nós vamos continuar fugindo? Nós não queremos ser confrontados. É difícil ser confrontado. Dói ser confrontado. Se esquiva, foge de ser confrontado. Está amarrado, está repreendido. Deus dizendo que vai ter que ficar nessa terra. E fala, está amarrado. Você falando diante de Deus, né? Você tem que aceitar a situação que está colocando na sua vida, porque tem um propósito na sua vida. Você fala, está repreendido. Tem gente que repreende até a Deus. Está repreendido, Deus. Deus falando, insistindo, Jacó, essa terra na qual você está deitado, eu te darei. Você não quer ficar aqui mais, vai ter que ficar aqui. Gente, a gente vê que é muito de Deus, querido. A gente quer dar abraço a torcer com Deus. A gente insiste na nossa covardia em dizer que não, é o meu jeito, não consegue, não aceito, não concordo. Se precisar, refúgio. Vai fugir, sai daqui, vai para outra igreja, vai para outra cidade, vai para outro país, fugindo de fuga em fuga. Até quando? Até quando? Não se esqueça. Deus tem o universo inteiro, o mundo inteiro, na palma da mão dele. Eu fujo de onde? Meu conselho, em vez de ficar fugindo de Deus, é melhor se render. Mas não é fácil. Se entrega logo em cara. Eu perdi. Vamos entregar logo. Mais fácil. Vamos resolver. Vamos resolver a história, Senhor. Melhor me entregar, sei lá. Melhor me entregar do que ficar fugindo o tempo todo. Enfim, enquanto Deus não revelar o seu propósito na sua vida, eu pergunto para você, até quando você vai continuar fugindo? Até quando? Até quando continuar fugindo de Deus? Até quando? Até quando você acha que a sua justificativa vai convencer a Deus? Porque Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida. Não é tão fácil, não é fácil se render, se entregar. Entrega já, se entrega. Não é muito fácil assim. Resolve logo. Em vez de ficar tendo o trabalho de resistir, de esconder. Vou mudar de identidade. Vou mudar do sexo. Vou começar a usar peruca. Até quando isso? Não é fácil se entregar já logo de cara. Entrega a chave, entrega tudo. Eu me rendo, Senhor. Não é muito fácil assim. Se entrega logo. Porque nós somos seres limitados, mortais. Não adianta você enfrentar a Deus. Não adianta. Se nós quisermos viver verdadeiramente
um renovo de Deus nas nossas vidas, nós precisamos fazer algumas rupturas. Que ruptura que são essas? Precisamos sim nos desligar de algumas rupturas. Jacó estava fugindo, ele deixou seu pai, a sua mãe, deixou seu irmão, deixou seus amigos. Se nós queremos viver uma verdadeira renovação na sua vida espiritual, nós precisamos cortar alguns relacionamentos tóxicos, relacionamento que nos atrapalha de crescer, de ser renovados. Temos que cortar esse relacionamento. Precisamos cortar de relacionamento com algumas amizades, namoros impuros, a qual nos atrapalha para sermos renovados. Precisamos cortar alguns vícios pecaminosos. Estarmos dispostos de renunciar, se queremos verdadeiramente um renovo nas nossas vidas. Tem que cortar alguns hábitos. Você procurar nutricionista hoje felizmente o nutricionista aí, cada um tem uma opinião, cada um fala uma coisa. Não sei por que não fala a mesma coisa todo mundo. Só procurar um nutricionista, vai falar para você, pode comer de tudo. Outro aí, não, tem que cortar arroz. Outro aí vai falar que não, pode comer isso tudo. Come sal com açúcar, mistura tudo. Outro diz que não, cada um fala uma coisa. Mas, em geral, eles falam o seguinte: você quer emagrecer? Corta o quê? Açúcar. Corta o quê? Corta o quê? Corta arroz branco, açúcar. Corta pão. E para ser renovado, espiritualmente falando, corta o quê? Algumas coisas têm que ser cortadas. Tem que cortar na sua vida. Foi depois de tudo que Deus se revelou a Jacó. E disse para ele que eu sou o Deus do teu pai, Abraão e Isaac. Primeiro Deus se fez conhecer, depois ele faz promessa. Porque o conhecimento vem depois da promessa. E em Gênesis capítulo 29, até versículo 1 a 6, eu não vou ler por causa do nosso tempo. Jacó continuou a sua caminhada. Jacó chega bem próximo das terras do seu tio Labão, onde encontra um poço de água. Ele chega ali, ele encontra 3 pastores. Quantos pastores? Era a prática de pastores. Então, naquele poço, no poço de água, ele tinha que remover, o pastor, a função dele era remover a pedra que fechava o poço, para que as ovelhas possam tomar água, ou o rebanho possa beber água. Havia 3 pastores. Quando Jacó ele chega naquele poço, ele vê 3 pastores tentando tirar a pedra para que as ovelhas possam beber água. Jacó lhe pergunta: vocês conhecem a Raquel? Conhece a Raquel? Ele fala que sim, conhecemos ela. Ela está vindo aí com as ovelhas. Raquel também era pastora. Raquel chegando, se junta com aqueles 4 pastores. De 3 pastores, agora estava em 4. Quantos pastores? Quantos pastores? Cada pastor tinha o seu rebanho. Mas Jacó não tinha nenhum rebanho. Cada pastor tinha o seu rebanho. Quando Jacó se aproxima, então se torna 5 pastores. Tinha 4. 3 homens e uma mulher, Raquel. E quando Jacó ele aparece naquele lugar, ele era o 5º pastor, o único pastor sem rebanho. E aí Jacó ele fala:
Ele pensa, bom, vou ter que tirar a pedra aqui. Será que ele estava querendo dar uma cantada para Raquel, né? E fazer uma média para Raquel? Ele se arruma, se prepara. Aí ele foi tirar a pedra para o rebanho tomar água. Rebanho de quê? Não era dele. Mas por que tinha que tirar a pedra? Um rebanho que não era dele, de 4 pastores. Por quê? Não tinha rebanho. Será que ele estava fazendo média? Não. Mas Jacó, naquele momento, ele estava fazendo o papel de quem tem ovelha. Porque Deus tinha promessa para ele, que ia dar ovelha, um rebanho para ele. Deus tinha uma promessa para ele, que ele ia ser abençoado. Então ele estava tirando aquela pedra pela fé. Eu vou ter que tirar essa pedra pela fé. Não tem rebanho hoje, mas eu terei rebanho. Hoje não tenho nada, mas eu terei rebanho. Então já estou tirando aqui, já estou aprendendo, já estou tirando pedra para o rebanho que Deus vai me dar. Porque não são as circunstâncias que você está vivendo que deve determinar a sua vida. O que deve determinar a sua vida é a promessa de Deus na sua vida. Não são as circunstâncias. Ah, não tenho nada, não tenho nada. Faça o papel de quem tem. Viva o papel de quem tem. É meio uma loucura isso. Não tenho nada, mas vivendo parece que tenho. Não tem carro ainda, mas de vez em quando eu fico ligando, desligando algum carro andando. Faz o chão você de louco. Você é louco. Não tem casa, mas estou vendo a minha casa. De repente está abrindo um meu apartamento. E pela fé já tomei a minha chave aqui para o meu apartamento, para a minha casa. Já tomei posse na minha vida, da minha empresa. Já tomei posse. Tu tem? Não tenho, mas eu vou ter. Por quê? É por causa da promessa. A promessa de Deus na minha vida e na sua vida é maior do que a circunstância que você está vivendo. Naquele lugar, Jacó estava fazendo um papel de quem já tem ovelhas, rebanho. Naquele momento. Porque Jacó conseguia viver acima de promessa. O que Deus tem para você, principalmente o que Deus tem para a minha vida, para a sua família, é mais do que tudo do que a circunstância que você está vivendo. Você não pode viver pelos olhos, pela vista, mas pela fé. Você é príncipe e princesa do Senhor. Hoje não tenho nada, mas eu terei. É uma questão de tempo. Terei. Por quê? Porque tem promessa. Porque aquele que prometeu não é homem. Aquele que prometeu, aquele que fez promessa, não é um homem, não pode mentir. Porque a promessa dele na minha vida vai se cumprir. Por isso que nesse momento eu estou vivendo como se já tivesse. Eu não posso ficar andando de cabisbaixo, como um coitado miserável, murmurando a vida. Para de murmurar, glorifica o nome do Senhor. Para de reclamar de tudo, glorifica. Você já tem a promessa de Deus na sua vida. Viva como se tivesse já as bênçãos na sua vida. Se agarra na promessa, porque vai se cumprir, queira o diabo ou não queira. Depois Deus manda Jacó na casa do seu tio Labão e da sua mãe. Tio e a mãe de Jacó eram problemáticos, encrenqueiros. Aquela família que você não quer nem ficar por perto. Vai na casa, vai passar de férias na casa do tio de Jacó, na mãe dele. Está amarrado. Você já viu aquela família que você não quer nem ver nem sonho? Não quer nem passar nem perto. Esse tipo de família de Jacó. O tio dele e a mãe dele era problemático, encrenqueiro, linguarudo, maldosos. Não queria ver nada com nada, problemático, cheio
de coisa para resolver, cheio de encrenca. E aí o que Deus fala? Jacó, vai na casa do seu tio, da sua mãe. Vai lá. Eu estou fugindo. Não, vai lá. Vai para as suas origens. Porque a questão é que quer resolver com você, não é com eles. Eu quero tratar com você. Sabe aquela família que você foge? Você não quer se aproximar? Deus está falando para você ir para aquela família. Vai nas suas origens. Sabe aquela família que você largou, que você não visita mais? Quem sabe você possa ligar para aquela família hoje. Hoje, amanhã, essa semana. Aquela família que você chama de diabo, demônio. É ali que Deus está querendo que Ele trata você. Ele quer tratar você lá. Todos nós temos problemas que, para ser resolvido, temos que voltar lá no fundo, das nossas origens. Enquanto nós não formos as nossas origens, Deus não vai tratar com a gente. E nós não teremos um renovo na nossa vida. Que na verdade Deus não queria tratar com a mãe e com o pai do Melania, com o tio de Jacó. Eu com ele. Tem que engolir aquele sapo. Mas, pastor, eles são demônios. Vai lá. Maior é aquele que está com você do que aquele que está neles. Vai falar. Pastor, eles são estranhos. Vai querer me envenenar. Vai lá. Se colocar veneno no seu comida, você vai vomitar. Vai. Eles são problemáticos, pastor. Não aguento eles. Vai sim. Porque Deus está querendo tratar com você. O trato dele é contigo, não é com eles. Está cheio de encrenca. Nós não gostamos, não amamos, fugimos de quem não vai com a gente. Fugimos sim de quem não concorda com a gente. Fugimos daquele que não tem a nossa cara, não fala a nossa linguagem. Fugimos de quem é aquele que não concorda com a gente. Mas Deus está dizendo que vai. Meu trato é contigo, não é com ele. Porque eu quero resolver algo na sua vida. Enquanto você fica fugindo dos inimigos, das pessoas que você não gosta, você nunca vai receber um renovo na sua vida. Nunca vai receber renovo. Pastor, aquele pessoal é muito cruel. Vai. Meu trato é com você. Quem tratar contigo? Aquele vizinho é bagunceiro, pastor. Grita a noite inteira. Vai naquele vizinho. Vai naquele vizinho, porque eu tenho um trato contigo. Se você não quiser, você vai continuar vivendo essa vida de miserável. Para Deus trazer renovo às nossas vidas, o trato dele com você e comigo. Deus mandou Jacó para ir morar na casa de Labão, casa da sua mãe, seu tio. Porque Deus mandou Jacó para lá, porque existem coisas que devem ser resolvidas em nós, indo às origens, indo lá no fundo da nossa vida, na nossa história, em nossas vidas. Pessoas que você ficou magoadas ou magoado com elas, que você está distante dessas pessoas. Deus está dizendo: ei, vai para lá, faz um telefonema, manda mensagem, diga para ele que eu estou indo fazer um café para você, quer tomar um café, quer tratar de arresta na sua vida, porque quer ter um ano abençoado na minha vida, eu quero receber um renovo na minha vida. Eu não quero avançar nesse ano sem voltar lá nas origens, tratar comigo, tratar com os meus inimigos. Eu preciso ir a fundo da minha vida. Jacó ficou 21 anos morando lá, sem nada acontecer, enrolado com seu tio. 21 anos. Casou com a Raquel, nada, até o terceiro ciclo de 7 anos. Raquel engravidou. Logo que a Raquel engravida, a vida dele começou a se transformar. Uma vida de calamidade, uma vida de tristeza, uma vida sem futuro. Jacó começou
ter uma vida de prosperidade. No capítulo 31, ainda de Gênesis, Jacó fugiu com a sua família, ele fugiu do seu tio, ele fugiu de todo mundo, ele pegou a sua família, falou que vou vazar. Vou vazar porque meu tio agora está dormindo, vou cair fora e também vou me livrar do meu tio. Quando ele começa a fugir, quando ele começou a fugir do seu tio, chega numa montanha chamada Gileade, e aí o seu tio Labão foi pegar ele, encontrou com ele. Jacó, está querendo fugir? De quê? Vamos resolver as arestas. Você não consegue avançar sem resolver o seu passado. Vamos resolver. Está querendo fugir? Vamos resolver primeiro. Você tem coisa para resolver na sua vida. Você tem coisa para resolver na sua vida que são muito mal resolvidas na sua vida. Você vive fugindo do seu passado. Não gosta nem de se lembrar do seu passado. Mas Deus está te dizendo essa noite: você quer um renovo na sua vida? Perdoa. Vai para o seu passado. E quer te renovar, quer tornar você uma nova mulher. Mais um ano de 2024. Você quer continuar vivendo essa vida que está vivendo? De derrota, tristeza, correndo atrás do próprio rabo todo ano, sem nenhuma novidade, sem um renovo. Eu quero te dar um renovo esse ano. Chega a última parada de Jacó, capítulo 32, versículo 1. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: esse é o companheiro de Deus, por isso, pois naquele lugar o nome de Manaim. Ele chega numa montanha, num lugar chamado Manaim, que significa lugar de segurança e proteção. Significa o quê? Existem algumas fugas que a gente vai fugindo de dia e noite, até chegar a um lugar onde que Deus quer poupar a sua vida. Nada vai acontecer contigo, porque Deus não quer matar você. Deus quer cumprir o seu propósito na sua vida. Ele chega nesse lugar chamado Manaim, lugar de segurança e proteção. Essa é a oração que o próprio Jacó pode ter feito. Praticamente a oração que o Davi fez no Salmo 16, versículo 5. Salmo 16, versículo 5. Tu, ó Senhor Deus, és tu o que eu tenho, o meu futuro. Repita comigo: o meu futuro. Está fraco? O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Talvez não foi literalmente, mas esse era o desejo de Jacó. Cansou de fugir. Chega aqui no Manaim, lugar de segurança. Já preciso me render. E Jacó faz essa oração paralela. Meu futuro está nas tuas mãos, Senhor. Tu dirige a minha vida. Até Jacó chegar no vale de Jaboque. Lá no vale de Jaboque, onde o anjo do Senhor se aparece com ele. Ele luta com o anjo. Por que essa luta com o anjo? Ainda o passado de Jacó estava impregnado no seu nome, no seu passado. O anjo de Deus luta com Jacó, até ferir ele. Depois da luta que ele teve com Jacó, naquele momento, o anjo pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Ele fala: Jacó. O anjo diz: a partir de hoje, você não será mais chamado de Jacó, será chamado de Israel. Estou
te libertando do seu passado. Eu estou mudando a sua história. A partir de agora, o seu passado acabou. Para de fugir. Eu estou mudando a sua história nessa noite. Até quando o senhor continua fugindo? Fugindo de si, fugindo das coisas. Até quando? Deus quer mudar o seu passado. Vamos ficar em pé. A luta com Deus muitas vezes são conflitos que a gente tem. Meu conselho, para de ficar fugindo de Deus. Para de ficar arrumando de encrenca com Deus que você não consegue resolver. Você tem vivido ou vive coisas que você não está conseguindo entender. Você luta com Deus. Ora, faz oração. Está acontecendo na sua vida coisa que você não tem explicação. É uma briga que você está arrumando com Deus. Para de brigar. As duas umas. Se entrega logo de cara, vai. Se entrega logo de cara. Vive se fazendo de herói, a gente vive fazendo, eu sou aqui o forte de todo mundo, o conhecedor de todo mundo, o espiritualista de todo mundo, eu sou aqui, sou mais forte de todo mundo, eu não tenho culpa de nada, tudo na minha vida. Quieto. Você quer viver um renovo nesse ano? Aceita a verdade de Deus na sua vida. Aceita o removo de Deus na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. Se você não passar por um processo, o renovo não vai vir.